E com a epidemia do coronavírus e consequente queda no consumo, o setor de agronegócio vem sentindo na pele as dificuldades do momento. E sobre isso a gente vai conversar com a jornalista Roberta Páffaro, ela que é especialista em agronegócio e diretora de desenvolvimento da Bolsa de Chicago no Brasil, inclusive autora de um livro, Mulheres do Agro, vai conversar aqui com a gente, está aqui no WhatsApp. Roberta, tudo bem? Me ouve? Te escuto muito bem, bom dia. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar com vocês. Obrigado você por nos atender, a Roberta, aí, jornalista, estudamos juntos. Roberta, queria primeiro que você fizesse um cenário do agronegócio no Brasil, aí quase 60 dias de excepcionalidade, né? As pessoas, orientação de isolamento social, etc. Como que isso afetou o agronegócio brasileiro? Olha, Lê, acho que é o único setor que realmente se destaca em meio à pandemia. Lógico, a gente tem que avaliar cultura por cultura, mas se a gente falar de uma maneira geral, o nosso agronegócio é a locomotiva do nosso país, porque a gente teve, durante essa pandemia, não tivemos nenhum problema com abastecimento, realmente o agro conseguiu manter toda a questão de alimentos, de combustíveis, a gente não teve nenhum problema com relação a isso nesse momento e, consequentemente, o agro também, diante da pandemia, manteve toda a logística, manteve os nossos caminhoneiros, manteve a exportação, a gente teve exportações recordes e estamos batendo recorde de cada mês. Então, tivemos em março, tivemos exportação recorde de soja, açúcar, tivemos exportação recorde agora, novamente em abril, e também agora a previsão de bater os recordes de exportação de soja. Soja, somos o principal agora produtor, tivemos realmente um ano excepcional para a safra, principal produtor, principal exportador de soja do mundo. Então, a gente tem uma responsabilidade não só de alimentar o Brasil, mas também de alimentar o mundo, né? Quando a gente olha essa perspectiva de questão de produção, o quanto que a gente melhorou na nossa produtividade, o quanto a gente melhorou diante de toda essa pandemia, a gente venceu esse desafio. Então, na verdade, o agro segue a nossa, sendo a nossa locomotiva do país. Mas, óbvio, a gente tem um outro lado, se a gente for pensar. A gente tem também, no setor aqui, principalmente no interior de São Paulo, nós temos o circuito das frutas, nós temos flores, que foram setores, inclusive usinas, e que foram setores afetados com essa pandemia. Lógico, como você até estava falando aí, caiu demanda, você, com o isolamento social, ninguém utilizou mais carro, e isso é algo que a gente está vendo globalmente, no próprio Estados Unidos, por exemplo, o milho, quando a gente olha para a Bolsa de Chicago, o milho ele está o preço dele abaixo do mercado e cada vez mais perdendo o valor do contrato futuro quando a gente olha. Por quê? Porque nos Estados Unidos, praticamente 40% de toda a produção, mais de 40%, às vezes 50% da produção de milho do país vai para a produção de etanol, para as usinas de etanol. E as usinas de etanol tiveram uma queda de demanda de cerca de 60% por conta do isolamento social, por conta da quarentena, por conta do Covid. Então, assim, os Estados Unidos ali, realmente, eles tiveram um impacto muito grande. E, consequentemente, a gente vê o petróleo com essa queda de demanda global, a guerra do petróleo, além disso, da Arábia Saudita, da Rússia. Então, isso influencia de uma maneira geral muito petróleo no mundo. Daí os derivados do petróleo, consequentemente, também não tem essa demanda. Então, consequentemente, os preços caem. E aí a gente vê esse reflexo aqui no nosso mercado. E quando para o álcool, né? Quando que a gente foi, eu fui abastecer esses dias, estava R$2 o álcool. Eu falei, nossa, quando que eu vi isso, né? Para a gente, consumidor, é interessante, mas quando a gente vê para a ponta produtora, as usinas, elas não conseguem se manter. E muitas acabaram virando a produção de álcool, viraram para açúcar.
porque açúcar tem uma demanda global e a gente está exportando bem. Então, aí está entre o terceiro o produto mais que a gente mais exporta em termos de volume nesses meses que a gente tem percebido. Legal, tá aí a Roberta, mais uma vez, como ela disse, o agro, a locomotiva do país, a gente já viu isso em 2008, né, quando tivemos a crise lá do Lehman Brothers, e o agro segurou o Brasil aí, a famosa marolinha que chegou aqui, mais tarde a gente viu as consequências, mas o agro segurou. Ô Roberta, a guerra comercial China-Estados Unidos, como que isso interfere nas nossas exportações? Olha, a guerra comercial China e Estados Unidos, eles fizeram esse primeiro acordo. Nesse primeiro acordo, essa primeira fase do acordo, eles teriam que comprar um certo volume de produtos agrícolas dos Estados Unidos. Contanto que os produtores, a gente tem a CME, a Bolsa de Chicago, faz junto com a Universidade de Purdue nos Estados Unidos, eles fazem uma pesquisa com 400 produtores ali na região, no cinturão agrícola dos Estados Unidos. E eles estavam bastante otimistas com relação a essa nova demanda. Porém, o que aconteceu? A China veio e comprou muito do Brasil, como sempre. Hoje, por exemplo, toda a nossa produção agrícola, todos os nossos produtos agrícolas, cerca de 20% de toda a nossa produção agrícola, não só de soja, aí a gente está falando de carne, de tudo vai para a China. Então, a China é um grande player para a gente, muito importante nessa questão de exportação. Em consequência disso, essa primeira fase do acordo, para você ter uma ideia, Lê, se eles tivessem que, para eles cumprirem com o acordo, eles só compraram até agora só um sétimo do que eles precisam para cumprir o primeiro ano do acordo de comprar produtos agrícolas dos Estados Unidos. Apenas um sétimo. Então, se a gente olhar, a gente acredita que eles não vão cumprir com essa primeira fase do acordo. Até porque tem uma tensão política muito grande ali. Então, o Trump, ele tem uma tensão política, ele está o tempo todo ali trocando farpas com a China. E isso pode afetar também essa primeira fase. O que, para nós, Ale, é muito positivo. Porque se eles têm um problema lá, eles vêm cada vez mais buscar um produto nosso. A gente exportou carne, por exemplo, em março, a gente exportou 13% do nosso volume de carne, foi para a China. Então, assim, a gente está vendo cada vez mais acordos que estão beneficiando o Brasil. E essa guerra comercial, essa primeira fase esse primeiro acordo entre Estados Unidos e China, há uma possibilidade, a China está comprando pouco a pouco alguma quantidade de soja dos Estados Unidos, a gente vê esse volume crescendo, mas, a princípio, está muito longe, né? Se eles compraram até agora um sétimo, e a gente já está praticamente, aí, se a gente pensar quase na metade do ano, eles teriam que comprar bastante, e eles não têm mais tanto essa demanda. A demanda deles também caiu, porque a economia deles acelerou, né, Ale? Eles viveram a tempestade perfeita, né? Sim. Eles tiveram a gripe suína ano passado, começaram com gripe aviária e depois o próprio Covid. Então, realmente, eles tiveram um problema com a economia lá deles também. Você falou da tensão política Trump e China. E as declarações desastradas aí de Bolsonaro, do Ernesto Araújo, os filhos do Bolsonaro atacando a China, isso de alguma maneira atrapalha ou fica só na retórica? Olha, Lei, eu diria que a gente tem a Tereza Cristina, dentro do Ministério da Agricultura, está fazendo um trabalho excepcional e realmente ela ali fortalece muito essas relações. Então, no ano passado, ela foi para a China, ela teve 2 missões na Ásia. Ela abriu muitos mercados. E eu acredito que essa relação, contanto que ontem até eu estava acompanhando algumas notícias até do Ministério, e eles estão mantendo essa conversa com a China diariamente, assim, com uma certa frequência, não diariamente, mas assim, frequentemente, através de videoconferências, que não é algo que o chinês gosta muito, mas eles estão mantendo essa relação. Então, eu creio que o Ministério, realmente, com esse trabalho levado a sério, olhando muito para essas medidas sanitárias, que isso é algo que vai mudar muito, de uma maneira geral, em todos os países que vão
comprar produtos, eles vão mudar, vão olhar diferente, vão exigir mais dos países que eles estão comprando, exportação e importação, isso pode mudar um pouco, a gente pode ter um impacto nesse fluxo comercial. Então, eles estão trabalhando muito forte nisso. Eu acho que na política a gente vive um momento, essa é uma das crises que a gente vive, galera. A gente tem a crise de saúde que a gente está vivendo aí, a gente tem essa crise política, que realmente era um momento que a gente teria que se unir, né, o governo se unir e realmente levar uma mensagem única, mas a gente vê que a cada dia a gente tem uma discrepância no que é dito aqui, no que é dito ali. Então, realmente, eu acho que a gente vive uma crise política, mas o nosso agro, ainda com a Tereza Cristina ali no Ministério, ela está fazendo um excelente trabalho. Legal. Você falou de recordes de exportação, o fato do dólar estar aí a quase R$ 6, isso, claro, contribui para a exportação, mas e o contrário? E as importações? Não sei se a gente compra muito alimento de fora, tal, mas equipamentos, etc., isso vai pesar muito na nossa balança, ou não? Sim, na verdade a gente tem uma questão de exportação. Para exportação foi ótimo, porque a gente viu, por exemplo, a saca de soja a valores de R$ 100 reais, R$ 110 no porto, algo que a gente não via há muito tempo. Então, por quê? Porque a soja ela é cotada com referência ao preço Chicago, ela é cotada em dólar, mas o produtor ele recebe em reais. Então, essa conversão beneficiou muito o produtor, que, consequentemente, toda a indústria acabou se beneficiando com essa desvalorização do real. Mas aí a gente tem a importação. A gente compra, por exemplo, fertilizantes. Nesse momento ainda a gente não teve tanto impacto. Por quê? Porque o fertilizante também, ali o insumo agrícola também tem alguns derivados do petróleo. E com toda essa crise e a queda da demanda, realmente os preços foram lá embaixo, então não teve um impacto muito, na verdade, imediato. Mas, assim, se a gente importa realmente insumos agrícolas, então, agora eu diria o seguinte, não só insumos, mas também o carro, indústria de automóveis, por exemplo, a gente importa, agora trigo, a gente teve uma demanda muito alta, a gente não produz trigo o suficiente, a gente compra praticamente 50% de todo o trigo da Argentina, então a gente vai ter necessidade talvez de comprar ainda mais. Então, tem variáveis, tem muitas variáveis aí que a gente tem que observar nesse momento. E a importação, sim, a importação pode ser afetada e isso acarretar, em algum momento, a balança comercial. Então, eu creio que um momento para o produtor rural seria, quando a gente fala de agricultura, né, indústria mesmo, realmente o planejamento. Eu creio que agora esse planejamento, essa gestão de risco, revisar o orçamento, porque muitas coisas agora conseguiu ganhar um dinheiro pela valorização do real, mas é a hora de planejar e olhar adiante, porque se, por exemplo, a China tiver uma segunda leva aí de coronavírus, que existe essa possibilidade, e para a gente, que a cada dia, por exemplo, aqui no Brasil, a gente vê que os números aumentam, e se a gente pensa se isso se prolongar, e esse isolamento se prolongar, até o final do ano a economia não retomar, então é necessário ter um planejamento para produzir mais, com qualidade, e continuar com esse abastecimento interno e também com essa perspectiva de exportação positiva. Legal, gente. Está aí a Roberta Páfaro, jornalista, diretora de desenvolvimento da Bolsa de Chicago no Brasil, mas ela é também uma militante aí pelo empoderamento das mulheres no agro. Queria que ela falasse um pouquinho como que é conviver nesse meio aí e fala um pouquinho do seu livro Mulheres no Agro. Tem muita mulher no agro? Imagino que sim, né? A gente tem a ministra aí, a chefe do agronegócio brasileiro, mulher. Como que é, Roberta? Fala pra gente um pouquinho. Olha, esse livro, Ale, obrigada por trazer isso, mas assim, a gente está vendo que, de acordo com o IBGE, a gente cresceu absurdamente em número de mulheres em lideranças de fazendas. Então, assim, saiu de 10% e foi para 30%, e assim, uma pesquisa que foi feita em 2017, então, comparando lá os dados de 2010 com 2017. Agora, você imagina agora, eu imagino que agora a gente tem um número ainda maior,
com relação com essa participação da mulher. Contanto que a gente, uma outra conquista que a gente viu, a Tereza, né, a Tereza Vendramin também é a primeira mulher presidente da Sociedade Rural Brasileira. Então, ela assumiu em janeiro deste ano e a gente fica muito feliz com isso. Ela também está no livro. Esse livro, na verdade, ele vem para mostrar que a mulher está lá há muito tempo, né? A gente entrevistou cerca de 50 mulheres. Então, realmente, contando histórias de desafios, de superação, o que é bastante interessante para esse momento, porque elas dão várias dicas que assumiram a fazenda através de tragédia. O marido faleceu, não conhecia um negócio, entrou, estudou e conseguiu reverter a situação, e hoje é referência. Então, a gente fala na questão de inovação também. Então, a questão da tecnologia do agro, como que a gente enxerga esses destaques, essas mulheres também trabalhando diante desses setores que são majoritariamente masculinos. Então, a gente vê, por exemplo, quando eu vou fazer alguma apresentação, que a gente vai falar de mercado financeiro, vou falar de rede, quando a gente, geralmente, 99% do público é masculino. Então, assim, tem homem ali. Então, realmente, você vê que a participação da mulher, ela está crescendo, e tem mulher muito boa aí. A gente tem mulher, assim, que realmente é incrível, não só de mercado, dentro da fazenda, na comunicação. Então, realmente, a participação da mulher, ela desponta e ela vem como liderança. Porque eu acho que um benefício da mulher, Ale, é que a mulher sabe se comunicar muito bem. A mulher, ela ouve mais. O homem é mais direto, é mais prático. E a mulher, ela tem essa visão periférica. E isso abre possibilidades, inclusive no momento como esse, de crise que a gente vive. Então, a gente consegue enxergar além e trazer uma solução mais viável diante desses problemas. Mas, realmente, o trabalho conjunto é muito importante e é o que a gente fala. O homem também apoiar a mulher. Esse trabalho, juntos, nós somos todos mais fortes. Tá certo. Acho que o grande exemplo que você falou aí de mulher que assume a fazenda é a ex-ministra Cátia Abreu também, né? Parece que ela assumiu o império do marido aí e virou também presidente da... Não me lembro agora qual entidade ruralista aí, mas enfim. Sim, um outro grande exemplo. A gente tem isso, tudo começou com essa história, na verdade, que eu fui fazer uma apresentação em Rondonópolis, lá no interior do Mato Grosso, lá, nossa, eu fui primeira vez e eu me lembro, isso faz uns 7 anos, mais ou menos, 6, 7 anos, e eu conheci a Norma Gatto, que é uma grande produtora rural lá de Rondonópolis, e ela era a única mulher na sala, e nós conversamos e ela veio me contar a história que realmente o marido dela tinha morrido, tinha sido assassinado, ela tinha 3 filhos e ela tinha a possibilidade de ou vender a fazenda ou continuar no negócio. E ela venceu não só, ela de uma fazenda, ela hoje tem 4, ela disse que é uma para cada filho e uma para ela. E é uma das maiores produtoras de soja, também pecuarista ali de Rondonópolis. Uma pessoa maravilhosa. E uma lição que ela fala, Lê, é o seguinte: para a gente não se comparar a ninguém, para a gente não olhar para o nosso vizinho, para a gente não se comparar, para a gente sempre olhar para nós mesmos, e assim, para a gente poder comparar nossa evolução, né? E acho que essa é uma das dicas que ela traz nesse livro. Então, o livro Mulheres do Agro, pela editora Letramento. Então, convido a todos para visitar lá o site da editora Letramento e conhecer um pouquinho mais desse trabalho que traz mensagens muito, muito interessantes. Eu escrevi junto com as minhas 3 amigas, a Marielle Bife, do Mato Grosso, a Andréia Cordeiro, lá de Curitiba, e a Ciane Figueiredo, de São Paulo. Maravilha. Roberta, obrigado pela sua entrevista, pelas suas informações e parabéns pelo trabalho, viu? Eu que agradeço, Ale. Obrigada pela oportunidade, parabéns aí pelo teu trabalho também. E vamos seguindo em frente, é isso aí. Vamos lá. Obrigado para Roberta Páfaro, jornalista, representante da Bolsa, diretora, né, da Bolsa de Chicago no Brasil, especialista no agronegócio aí.